Ó, então hoje, aqui, Ana Esfógenio, tá? Para tratarmos de segurança para a educação, crimes cibernéticos na área de educação e professores. Uma área muito querida para nós daqui da Mag Company, porque tem muitas áreas que é educação, então a gente sempre traz um pessoal para falar sobre educação. E nada melhor, então, do que a nossa querida Suzane Esfógenio, falando um pouquinho desta analista de sistemas da Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul. É uma pessoa que já atua nessa área de tecnologia desde 1990, tem uma experiência bem grande. E se não bastasse isso, também atua na área de controladoria e gestão de riscos, que riscos é uma coisa muito importante e poucas pessoas dão a devida importância. E se não bastasse ela atuar numa área dessas, então tem uma visão já de segurança, como é que a gente, por riscos acaba sendo isso, ela também desenvolveu o trabalho no nosso Data Protection Office da Procergs, ou seja, o nosso escritório de proteção de dados, tá? Onde gerenciou o projeto de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Notem como essa pessoa se preocupa com proteção, né? Eu acho isso fantástico, essa visão de proteção de dados, que é um pouquinho do que a gente vai tentar trazer aqui para o nosso momento, para esse fórum de debate na área das salas de aula, dos professores, na área de educação. Tá? Além disso tudo, tá? Também, para base disso tudo, a formação dela é em administração, tá? Com ênfase em sistemas de informática, então tem essa visão mais ampla do processo. Fez pós-graduação na URGS, tá? Em sistemas e marketing, tá? Ou seja, entende negócio na PUC, onde ela fez a graduação dela. Então, muito bacana. E é certificada, tá? Isso é importante, certificações. Por quê? Porque ela tem, assim como ela é certificada, ela tem uma especialização em métodos ágeis, tá? E certificação em Scrum. Questão do prático que a gente vai tratar aqui um pouco, junto com uma certificação muito importante que ela implementou, ela trabalhou e atuou também no estado, com riscos e outras coisas, que é da própria DPO, que é a Data Protection Office, que é certificação em proteção de dados, tá? Isso é importante porque é o que a gente vai falar, tá? Tentar buscar coisas práticas, foi dada pela CESP, muito conhecida na área de tecnologia. E juntando tudo isso com uma pessoa tão querida, a gente vai falar, então, deste mundo complicado que é o crime cibernético ligado à área de educação. Como é que tu vê tudo isso aí? Se tem mais alguma coisa que tu queira falar, comentar? Eu acho que é bem importante a gente estar falando um pouco sobre esse tema, trazer um pouquinho da importância da segurança digital nas atividades da escola, né, tanto o professor quanto o aluno, ou quanto as próprias instituições, porque a segurança, ela tem tanto a segurança voltada para a tecnologia, que é o que nós podemos fazer hoje para nos preservar, né, de ataques cibernéticos, quanto a questão voltada mais para a cultura, né? Então, o que eu, como professor, o que eu, como escola, posso estar fazendo para deixar a minha escola, a minha instituição, os meus alunos, o meu conteúdo intelectual preservado, sem ataques, sem roubos, esse tipo de coisa. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Fazendo essa prévia, né? Isso vai ficar mais para o webinar, você fique querendo, que é um assunto importante, mas muitas vezes o pessoal não se dá conta de ataque ao sistema educacional com o vazamento de informações, são ideias. Porque a gente tem muito pesquisador, tem muito trabalho e acaba não dando valor àquele material que a gente tem guardado. É uma coisa que vale royalties, vale muita grana. Uma pergunta: como tu viu assim esse assunto ligado à cibernética na questão institucional, mais da área de educação? Tu até tocou numa ideia antes que a gente estava conversando sobre um padrão, talvez que tivesse que ter para não deixar os professores seguros. Assim, o que tu vê assim nesse sentido? Para mim, né, quando eu falei da gente trabalhar a questão da segurança para se proteger desses crimes cibernéticos, mas também na questão da cultura. Então, eu acredito que é papel das instituições, no caso, alguma questão que venha de cima para baixo, né, de montar algumas normas, algumas orientações, né, para que os professores e os alunos tenham esses cuidados importantes que precisam ter em relação à educação.
Então, que essas informações sejam tratadas de cima para baixo, para que o professor de matemática se ocupe com a sua matemática e em seguir essas orientações, e que o aluno se preocupe em aprender a matéria, mas de também seguir essas orientações para que, no fundo, todos fiquem seguros, o ambiente todo fique seguro. Até falando do lado dos professores e tal, os professores, como eu falei, eles são quase uma entidade, a gente tem muita coisa para se dedicar, muitas coisas, e essa atualização realmente pode acabar acarretando para o professor. Ele já tem um conteúdo grande, se ele for se atualizar em crimes cibernéticos, em tudo isso, então se tu tiver realmente essa coisa mais ampla, pode começar ali na própria escola, se for o caso, com os diretores, depois os diretores se juntando na parte do CRE, que já é da região, para trabalhar mais isso, até chegar na Secretaria de Educação, desenvolver talvez alguma linha de proteção geral, tá? Aí fica uma dica para se pensar no futuro. Isso só vem depois que acontece, teve alguns ataques aqui, teve uns ataques a nível nacional agora há pouco, né? Mas as pessoas só pensam em risco ou segurança depois que acontece, mas antes elas acham que nunca vai acontecer. Como é que tu se viu nessa situação? Assim? É que, na realidade, com o aumento da tecnologia, e isso a gente pode trazer muito para as escolas, né? Até uns 2 anos atrás, a gente tinha a maioria das escolas trabalhando no modelo presencial, e agora a gente está trabalhando no modelo híbrido, né? Por um período trabalhamos no modelo em home, né? Então, essa questão da tecnologia, ela abre muitos caminhos para que pessoas mal intencionadas ou empresas mal intencionadas comecem a fazer ataques, né? E busquem informações, dados pessoais, dados, até no caso das escolas que a gente estava comentando, né? Da parte intelectual, do que é do conteúdo intelectual das escolas. Então, por exemplo, para mim, abriu muito esse universo, né? Porque cada vez mais existe uma necessidade da gente proteger essas informações, não permitir, né? A tecnologia, ela aumentou o risco, né, desses ataques. As pessoas estão investindo mais para conseguir tirar vantagem das informações que elas conseguem roubar, que a gente tem que trabalhar para não possibilitar que essas informações vazem, que aconteçam roubos, etc. e tal. E os golpes também. Nessa linha, então, eu posso dizer assim, ó, perfeito, isso vai ser a curiosidade para o nosso webinar. Então vamos deixar tudo ótimo, mas tudo que é bom dura pouco. Essa é uma entrevista bem rápida, tá? Só para apresentar a nossa próxima palestrante convidada, com muito carinho, a nossa Suzane Sfogni. Então assim, ó, todo mundo fica ligado. Cafezinho com conhecimento, a nossa querida Suzane Sfogni, tá? Parceira aí. Todo mundo, obrigado por aceitar o convite, obrigado por nos brindar agradeço todo esse de poder conhecimento. Participar e poder, hoje, no meu papel, né, para mim é bem importante que a cultura da segurança, ela passe a fazer parte da vida de todo mundo, né? Então, poder trazer um pouco disso na área da educação, para mim, é muito proveitoso, assim, é bem importante. E, como nosso lema, disseminando o conhecimento. Então, obrigado, até mais. A gente se vê, então, no sábado, às 9h30. Mais conhecimento e segurança para todos. Tchau. Até mais.